Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez, nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, o governo anunciou hoje que o salário mínimo em 2026 vai ser de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou o aumento de 6,79% e será aplicado a partir de janeiro. Com isso, o reajuste do valor virá no salário que o trabalhador recebe em fevereiro. Pelo formato adotado, o cálculo corresponde à soma de dois índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, e o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto dos 2 anos anteriores. No caso de 2026, vale o PIB de 2024, que cresceu 3,4%. Mas em dezembro do ano passado, o governo aprovou uma lei que restringe o aumento real do salário mínimo a 2,5% por conta do teto de gastos do arcabouço fiscal. Então, vai ser aplicada a inflação, medida pelo IBGE, em 12 meses até novembro deste ano, de 4,4%, mais 2,5% de alta real do PIB. De acordo com nota técnica divulgada em janeiro deste ano pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo serve de referência para quase 60 milhões de pessoas no Brasil. Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo ou múltiplos do mínimo, há também as aposentadorias e benefícios como o benefício de prestação continuada, vinculados ao mesmo valor. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. E a ventania que atingiu São Paulo derrubou árvores e deixou mais de 1.400.000 imóveis sem luz. As rajadas passaram de 80 km por hora. Parques foram fechados e voos cancelados. Os fortes ventos causaram destruição e prejuízos na capital e na região metropolitana de São Paulo. Cerca de 1,5 milhão de imóveis ficaram sem luz. Foram registradas dezenas de árvores caídas, fechamento de parques, voos cancelados e até consultas em hospital precisaram ser canceladas. As rajadas de vento passaram de 80 km por hora na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, no Mirante de Santana, na zona norte da capital. O apagão chegou a comprometer o funcionamento do Hospital São Paulo, na Vila Clementino. Pacientes relatam que a unidade está sem energia desde as 10 da noite de ontem, o que obrigou o reagendamento de consultas. Procurada, a concessionária informou que está sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo sul do país. Também afirmou que em alguns pontos a rede elétrica foi atingida por objetos, galhos e árvores, prejudicando o fornecimento de energia. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e no de Congonhas, dezenas de chegadas e partidas de voos foram canceladas. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 514 chamados para quedas de árvores na capital e Grande São Paulo entre a meia-noite de ontem e meio-dia desta quarta. O transporte público também sentiu os efeitos das rajadas. A linha 10 turquesa da CPTM passou a operar com intervalos maiores devido a uma avaria na rede aérea, sistema que alimenta os trens, provocada pela queda de um cabo durante os ventos fortes.
Olha, e agora uma história comovente. Uma menina de 7 anos, ela mandou uma cartinha para os Correios para participar de uma campanha de Natal, mas ela não pediu nenhum brinquedo. O que ela pediu foi ajuda para a família pagar o aluguel e não ser despejada da casa onde mora. Vamos ver com a Gabriela Andrade. A cartinha de uma criança de 7 anos mobilizou moradores de Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul. Após ela pedir de presente de Natal algo incomum para a idade, ajuda para pagar o aluguel e evitar que a família fosse despejada. A pequena Lorena colocou na mensagem a preocupação com a mãe Fabiola, que está doente, desempregada e sem condições de arcar com as dívidas acumuladas. Em um trecho da carta, Lorena escreveu: "A gente precisa, a gente não tem onde ficar. Minha mãe não tem dinheiro. Com juros e multa vai ficar 5 mil. Minha mãe está doente e não tem condições. Eu fico muito triste com isso. Eu fico triste vendo minha mãe assim." O pedido, enviado a um programa de Natal dos Correios, ganhou repercussão local e desencadeou uma corrente de apoio. Moradores da capital sul-mato-grossense passaram a procurar a família e a cartinha foi oficialmente adotada pela Receita Federal. A mãe de Lorena diz que a filha acompanha de perto as dificuldades financeiras. Doente e sem renda há quase 3 anos, ela relata que a menina demonstrava ansiedade nos dias após escrever a carta, temendo que o pedido não fosse atendido. A mãe só descobriu o conteúdo exato quando a mensagem foi divulgada pela mídia local. Ela, Lorena e os outros 2 filhos de 11 e 14 anos tinham até esta quarta-feira para ficarem na casa, caso os aluguéis não fossem pagos. A família é do interior do estado, da cidade de 2 Irmãos do Buriti, mas com os problemas de saúde de Fabiola, com tendinite distensora espinhal e epicondilite medial no cotovelo, precisa de atendimento contínuo na capital e tiveram que se mudar. Essa situação sensibilizou a população de Campo Grande, reforçou a importância de campanhas como esta. Só neste ano, os Correios tiveram mais de 7 mil pedidos que já foram atendidos graças à mobilização social. Olha, realmente uma história que emocionou muita gente. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com as 2 principais personagens. Olha só, nossas convidadas são a Lorena, a menina de 7 anos que mandou a cartinha, e a Fabiola Conceição Mendes, que é a mãe dela. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Fabiola. Sejam muito bem-vindas ao nosso jornal. Boa tarde. Então, primeiro eu vou perguntar para a Fabiola, né? Fabiola, nem você sabia que a sua filha tinha feito esse pedido na cartinha? Você ficou até surpresa quando descobriu? Sim, eu não sabia, porque eu peguei o link com uma prima minha. E aí ela falou para mim mandar a cartinha, mas a Lorena, porque a Lorena tem 7, a irmã dela tem 11 e o meu menino 14. Aí ela fez no mesmo dia que pegou o link, fez à noite. E eu só tirei a foto, eu não li, porque por conta dos problemas, das coisas, né, eu tava meio avoada no dia. Só tirei a foto e enviei, mandei ela guardar a cartinha. Eu não li a cartinha. Eu só vi que o que ela pediu quando saiu no jornal. Correto. E agora eu vou perguntar para Lorena, então. Lorena, conta pra gente um pouco como você teve essa ideia de pedir esse presente, o pagamento dos aluguéis atrasados. Quando foi que você teve essa ideia? Conta pra gente, por favor. Pra ajudar minha mãe, porque eu fiquei triste ao ver ela assim. Você ficava triste quando você via ela, as dificuldades, você realmente ficava bastante triste, né? Sim. Correto. E Fabiola, depois que a Lorena mandou a cartinha, você descreveu aí em algumas reportagens que ela ficou muito ansiosa, né? Ela nem comia, nem dormia direito, esperando a resposta. Descreve pra gente, por favor. Ela dizia para que ia dormir, aí às vezes não tinha fome, não queria comer, eu tava até com a possibilidade de levar ela no médico, porque ela ficava: mãe, será que o Papai Noel vai atender o meu pedido? Aí eu falava sim, porque inclusive o presente que ela falou para mim que ia pedir era outra coisa. E aí ela ficava naquela angústia, até o dia que saiu no jornal. Quando eu vi no jornal, eu falei: a sua cartinha tá no jornal, Lorena. Ela falou assim: mãe, a senhora vai ficar brava comigo? Eu falei: não. Foi pelo jornal que eu descobri o que estava escrito na cartinha dela.
Que história maravilhosa. Lorena, então conta um pouquinho pra gente. Você ficou muito nervosa? Você achou que não ia dar certo? O que você pensava antes de ver essa cartinha no jornal? Conta pra gente, pra todo mundo que tá assistindo, por favor. Eu pensava que não iria dar certo. Por quê? Porque, às vezes, tem crianças que não ganham presentes. Que legal. E aí, quando você viu a cartinha no jornal, o que você pensou? Qual foi o sentimento que você teve, Lorena? Eu fiquei muito feliz porque minha mãe ganhou dinheiro. Nem acreditou direito? Não acreditou. Você acreditou? Eu tô perguntando. Acreditei. Tá certo. E agora, Fabíola, por favor, como foi para as duas, então, quando chegou a resposta, quando vocês souberam dessa vaquinha de todas essas pessoas que ajudaram a pagar o aluguel atrasado? Assim, eu fiquei muito contente porque teve uma mobilização grande, eu consegui arrecadar o valor quase todo fechado, só que ainda assim eu vou ter que sair daqui e eu ainda não sei o que eu vou fazer. Correto. Mas, de qualquer forma... Porque ele quer que eu desocupe a casa. Essa ajuda já veio em boa hora, mostra o cuidado, principalmente, que Deus tem tido com a vida da senhora de movimentar todas essas pessoas, não é mesmo? Sim, sou muito grata, agradeço a Deus e agradeço a cada um que doou. Tirou o tempo, um pedacinho do tempo também para me dar palavras de conforto, de apoio, de carinho. E eu agradeço imensamente. Correto. E você, Lorena, quer agradecer as pessoas que ajudaram? Quer falar alguma coisa para as pessoas? Sim, muito obrigada por ajudar minha mãe. Correto. Precisando demais. Muito bom, então. Então, eu também quero primeiro parabenizar os Correios por essa bela campanha que vem dando frutos, e essa história é realmente um exemplo disso. Além disso, todas as pessoas que ajudaram, afinal, essa data é para isso mesmo, para ajudar e mostrar amor ao próximo. Nós acabamos de conversar com a Lorena, de 7 anos, e a Fabíola Conceição Mendes, que é a mãe dela. Mais uma vez, muito obrigado as duas pela participação, e que esse Natal seja muito bom para vocês. Obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau, Lorena. Tchau. E olha só, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país e saber o que é notícia hoje. Olha só, um vídeo gravado por policiais mostra um homem que é suspeito de ter cometido um sequestro e ele é acordado sob a mira de fuzis. O caso aconteceu lá no Rio de Janeiro e quem vai contar a história é o Anderson Nascimento. A Polícia Civil cumpriu na manhã da última terça-feira um mandado de prisão temporária contra o Wallace Kevin Ferreira do Nascimento, que é investigado por envolvimento no sequestro de um taxista, que aconteceu em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A vítima contou que foi sequestrada depois de aceitar uma corrida por WhatsApp no dia 18 de novembro. Ao chegar ao local combinado, ele foi abordado por 3 homens armados que entraram no veículo e obrigaram a fazer transferências bancárias. Na altura da Avenida Brasil, um dos ladrões mandou o motorista passar para o banco do carona para assumir o volante. Nesse momento, o taxista destravou a porta e conseguiu pular do carro em movimento, correndo para pedir ajuda. Um mototaxista socorreu o homem e o levou até o departamento de polícia de Irajá. O suspeito foi encontrado dormindo e foi acordado pelos agentes sob mira de fuzis. De acordo com a corporação, ele foi identificado como um dos autores do crime e reconhecido pela vítima. As investigações continuam para identificar, localizar e prender os demais envolvidos no caso. E olha, mais um vídeo impressionante. Um homem armado com um machado invadiu a casa do vizinho dele para atacar. E o motivo foi uma briga por causa de uma cerca. Vamos ver com o Guilherme Souza. O caso aconteceu na noite de segunda-feira em um condomínio de casas localizado na zona rural de Novo Hamburgo, cidade distante a 43 quilômetros de Porto Alegre. Tudo começou com uma discussão entre vizinhos pela colocação de uma cerca para separar 2 terrenos. Na imagem registrada por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem de 54 anos invade a área externa da residência com um facão. Ele quebra os vidros da porta e entra na casa em busca do vizinho, um homem de 40 anos.
anos. Assustados, a mulher e o filho da vítima, de apenas 10 anos, saem correndo em busca de ajuda. Segundo a Polícia Civil, dentro da casa, os 2 homens entraram em luta corporal e a vítima teria utilizado um machado para se defender do agressor. O morador sofreu cortes no nariz, joelho e braços. Já o suspeito teve um ferimento na cabeça. Os 2 foram atendidos no hospital da cidade e liberados logo em seguida. O homem que invadiu a propriedade vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Nenhum dos envolvidos tem antecedentes criminais. E olha, agora uma história triste que aconteceu em Santa Catarina. Um carro que levava uma família foi arrastado pela enchente. O pai, a mãe e um bebê que estavam no veículo infelizmente morreram. Vamos ver agora os detalhes com a Michele Veiga. Pois é, a gente trouxe a informação, que essa semana um ciclone extratropical ia passar aqui pelo estado, está ainda atuando, mas com menos força, principalmente chegando aqui ao litoral sul de Santa Catarina, em direção ao litoral, e aí ele vai se dissipar, As temperaturas devem cair também em mais 8 estados da federação devido à atuação desse ciclone, mas, como já era previsto, algumas áreas iam receber um volume maior de chuva entre segunda e terça-feira, e foi o que aconteceu ontem na região da Grande Florianópolis, principalmente na cidade de Palhoça. O acumulado de chuva, segundo a Defesa Civil, foi do equivalente a um mês para menos de 24 horas, muita chuva. E, infelizmente, um registro aconteceu de morte de um casal e mais a sua bebê de apenas 3 meses que estava ali na região, o Maclay e também a o Macleide Brenda e a Miclênia Francis, ambos eram angolanos, eles já estavam estabelecidos na região há muitos anos, eles eram corretores de imóveis e ele tentou atravessar com o seu carro ali na região de Palhoça, só que tinha um rio nas proximidades, não deve ter se ligado com a proximidade ali da força da água e o carro foi arrastado. A pequena deles foi encontrada fora do carro, às margens do rio, quando a água deu uma baixada, populares tentaram ajudar quando viram aquela cena do carro sendo submerso e levado, arrastado pela força das águas, tentaram ajudar, mas foi tudo em vão. A pequena bebê acabou falecendo, encontrada fora do carro, e o casal também ficou submerso dentro do carro, foi encontrado o corpo deles. Então foi o registro, que mais chamou a atenção, e o vídeo correu em todas as redes sociais na tarde de ontem, até os corpos serem encontrados no final da tarde da terça-feira. Hoje, então, o ciclone continua atuando em Santa Catarina, derrubou um pouquinho as temperaturas, mas nada muito alarmante, nem tanto o volume de chuva também. E nem os ventos que estavam previstos aí para chegarem até 90 km por hora não chegaram nessas condições. Algumas regiões, sim, foram afetadas com grande volume de chuva, mas sem perdas significativas. O registro ficou mesmo triste por conta desse casal e da sua filha que acabaram falecendo, levados pela correnteza na Grande Florianópolis. E agora outro alerta importante. Um levantamento mostra que 1 a cada 3 idosos morre até 12 meses depois de sofrer fratura na bacia. Vamos ver com Alexandre Cardoso. As fraturas de quadris em idosos estão entre os eventos mais preocupantes da saúde pública. 1 a cada 3 idosos morrem em até 12 meses após sofrerem uma fratura no quadril, normalmente devido a complicações evitáveis. A estimativa, segundo um estudo, é que globalmente ocorrerão cerca de 6 milhões de fraturas de quadril por ano até 2050, triplicando os números atuais. Segundo o Ministério da Saúde, com o aumento da longevidade no Brasil, surge o alerta para as quedas, que representam 62% das lesões não fatais em pessoas com mais de 60 anos. Além disso, 90% das fraturas de quadril em idosos têm como causa quedas da própria altura, muitas vezes dentro de casa, especialmente ao levantar da cama, ao se desequilibrar em tapetes soltos, pisos molhados ou quando há pouca iluminação. Esse tipo de fratura em idosos é ocasionada por uma combinação de fatores, como a fragilidade dos ossos devido à osteoporose, perda de força e volume da musculatura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a mobilização precoce em até 48 horas após a cirurgia de quadril reduz em 20% o risco de mortalidade e acelera o retorno às atividades da vida diária. A reabilitação após a fratura no quadril atua na redução de complicações, trabalhando o preparo físico do idoso, prevenindo novas quedas e promovendo qualidade de vida após
após a alta do hospital. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Bruno, vamos começar falando do Flamengo. Aliás, a partida desta tarde entre Cruz Azul do México e Flamengo pelo Intercontinental Interclube está acontecendo agora. Como é que tá, Bruno? Exatamente, Kleber, tá rolando agora. Boa tarde para você e também a todos que nos assistem. Bom, o Flamengo abriu o placar logo cedo. O zagueiro Piove do Cruz Azul vacilou e entregou a bola no pé do Arrascaeta na área, que só driblou o goleiro e mandou pro gol. Ainda no primeiro tempo, Jorge Sanches acertou um belo chute de primeira e empatou para os mexicanos na reta final da primeira etapa. E no segundo tempo, mais uma vez ele, Arrascaeta, marcou depois de uma bela jogada coletiva do Flamengo e vai deixando o rubro-negro na frente mais uma vez. A partida está aí caminhando já para o fim, para os 90 minutos, vai para os acréscimos e caso termine empatada, vai para a prorrogação e depois para as penalidades se continuar empatada, mas por enquanto vai dando Flamengo e na próxima final do Intercontinental, Kleber. Olha, já começamos com uma boa notícia, então, um time brasileiro ganhando e tem tudo para se classificar. E além desse jogão do Flamengo, Bruno, nós também teremos hoje um grande espetáculo, só que pela Copa do Brasil, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Cruzeiro e Corinthians duelam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A Raposa espera vencer para não ter problema no jogo de volta fora de casa. Já o Timão sabe da dificuldade de jogar no Mineirão, mas espera contar com o apoio da Fiel na próxima semana para classificar para mais uma final no ano. Cruzeiro e Corinthians entram em campo hoje no Mineirão, em Belo Horizonte, e vão brigar por uma das vagas na final da Copa do Brasil. A Raposa chega para este duelo após terminar o Brasileirão em terceiro lugar. Além disso, está fazendo grande campanha na Copa do Brasil e eliminou nas quartas de final o grande rival Atlético Mineiro após 2 vitórias por 2-0. O técnico Leonardo Jardim vai mandar a campo seu time titular da temporada. A principal dúvida pode ser na ponta esquerda. Luiz Sinisterra é cotado a ser titular na posição, mas Kenny Arroyo é uma opção do treinador. Além disso, Fagner, que pertence ao Corinthians, só poderia atuar mediante ao pagamento de uma multa da Raposa ao Timão, algo que não deve acontecer. A Raposa também conta com sua principal arma ofensiva, o atacante Caio Jorge. No Brasileirão, foi o principal artilheiro da competição com 21 gols, encerrando uma marca que durava 55 anos. O Cruzeiro não viu um jogador no topo da artilharia desde Tostão, em 1970. E na Copa do Brasil, o cenário não é diferente. Com 5 gols até o momento, Caio Jorge também é o maior goleador. Já o Timão encerrou o Campeonato Brasileiro na 13ª posição e não vem de um bom momento. Na Copa do Brasil, o time paulista vem confiante, após ter eliminado o maior rival, o Palmeiras, nas oitavas de final e por ter vencido o Atlético Paranaense nas quartas. Além de brigar pela vaga na final da competição, o Timão também tenta quebrar um tabu, já que o clube não vence o Cruzeiro no Gigante da Pampulha há 11 anos. O treinador Dorival Júnior tem 2 dúvidas para escalar os titulares nesta quarta-feira. Rodrigo Garro e Yuri Alberto estão em recuperação de lesões, mas participaram dos treinos recentes e podem ser relacionados. O meia tem mais chances de ser titular, além de existir uma grande expectativa de ver Memphis Depay nos 11 iniciais. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo, dia 14, na Neoquímica Arena. Vamos mudar de assunto agora, Bruno. Vamos falar, do mercado de técnicos, do mercado da bola aqui no Brasil, porque nós já temos treinadores renovando e também temos clube procurando outros treinadores. Aquela dança das cadeiras tá a todo vapor, né? Exatamente, Kleber. Ontem a gente trouxe a notícia de que o Grêmio tinha notificado a saída de Mano Menezes do cargo de técnico. E hoje saiu a notícia que o tricolor gaúcho encaminhou um acerto com Luiz Castro, técnico português com passagem aqui no Brasil. Já Abel Ferreira e Jair Ventura renovaram com seus respectivos clubes para a próxima temporada. Vamos conferir. O Palmeiras formalizou nesta quarta a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira até 2027.
Há 6 temporadas no Alviverde, o português estava com a permanência encaminhada há alguns meses, restando apenas a assinatura do novo contrato. Abel tem 5 anos de clube, 10 títulos conquistados e vem desde o ano passado ensaiando se isolar como o maior campeão entre os técnicos na história do Palmeiras. Atualmente divide esse posto com Oswaldo Brandão e disputou nos últimos meses os títulos do Paulista de 2025, a Libertadores e os Brasileiros de 2024 e 2025, terminando com o vice nos 4. Foi a primeira temporada, aliás, que Abel não conquistou ao menos uma taça pelo Palmeiras. Quem também teve o contrato renovado nesta quarta foi Jair Ventura. O presidente do Vitória, Fábio Mota, anunciou a extensão do vínculo por mais uma temporada. Contratado pelo Vitória em setembro deste ano, Jair Ventura é o principal destaque da campanha de reação do time no Campeonato Brasileiro. Com o treinador, a equipe fez 14 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Enquanto alguns times renovam com seus técnicos, outros estão em busca de contratar um novo, como é o caso do Grêmio. Após dispensar Mano Menezes, o Imortal encaminhou o contrato com o português Luiz Castro. Para voltar ao Brasil, onde representou o Botafogo entre 2022 e 2023, Castro avisou que gostaria de liberdade para também ter mãos nas categorias de base. O Grêmio valoriza muito a geração sub-17, com nomes como Luiz Eduardo, Thiaguinho e Gabriel Meck, que estavam com a seleção da categoria na Copa do Mundo deste ano. Com pressa, os gaúchos pretendem anunciar a chegada do novo treinador até a próxima sexta, num acordo válido por 2 temporadas. O custo de toda a comissão técnica do português deve ficar em torno de R$2 milhões por mês. Neste momento, Luiz Castro está em Dubai, à espera do aval para arrumar a Porto Alegre para assinar o vínculo com o Grêmio. É bom negócio aí, Luiz Castro no Grêmio? Bom, a passagem que ele teve aqui pelo Botafogo foi muito bom. Acredito aí que vai também ajudar muito aí o Grêmio nesta próxima temporada. Vem com um elenco forte e também passa muito pelo técnico e vai aí fazer uma boa temporada, eu acredito, pelo Tricolor Gaúcho. Agora, para toda a torcida do Flamengo e para todos os brasileiros que acompanham e estão na expectativa. Parece que o jogo já acabou. Exatamente, Kleber. Flamengo classificado aí para a semifinal do Intercontinental. Agora o rubro-negro vai encarar o Pirâmides aí do Egito no próximo sábado e caso se classifique também, caso passe pelo time do Egito, vai encarar o PSG na final. Nós esperamos aí, ficamos na torcida pelo time do Flamengo aí para representar o Brasil em mais uma final do Intercontinental. Agora, nessa comparação entre Cruz Azul, que foi o adversário de hoje, e o Pirâmides, que é o próximo adversário, time do Egito. É mais ou menos do mesmo nível ou o Flamengo deve enfrentar um desafio maior ou menor? Kleber, é claro que a gente não pode subestimar nenhum dos dois times. O jogo contra o Cruz Azul ali, o Flamengo teve dificuldades em alguns períodos do jogo, chegou a ficar empatado ali antes também de abrir o placar. Porém, acredito aí que o time do Cruz Azul é melhor que o do Pirâmides. Pirâmides foi ali campeão da Champions Asiática, o Cruz Azul classificou pela CONCACAF, porém acredito aí que o Flamengo deva passar também aí pelo Pirâmides. E aí, contra o PSG, a coisa já pode ficar um pouco mais difícil, mas acredito que o Flamengo possa conseguir esse título aí, trazer para o Brasil. Tá certo então, Bruno, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Kleber, boa tarde a você e também a todos que nos assistem, até mais. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.